tem um cara especialista em sangue ou não? Em manchas de sangue, sim. É, né? O jeito que a mancha se Isso. espalha. A gente não tem um Dexter Exatamente, que o cara vai e só faz não, isso. O cara só vê isso e fala, nossa, quando você... chama ele porque ele é o especialista. Não, né? Na nossa ovo. equipe mesmo, o nosso chefe participou. Eles fizeram um livro só de mancha de sangue agora aqui. O André, Claudemir, Fala Keila, muito, Diogo. Né? Fala muito a mancha de sangue. Eu acho que né? eu não vou. É foda você falar nome, que às vezes você esquece e fica chato, né? Tranquilo. Mas o uma pessoal galera. tem estudado muito essa parte de mancha de sangue e tem umas coisas bem legais, assim. É isso que a Thelma falou mesmo, fala muito a mancha de sangue, ela conta. Ela conta muita história. É sensacional, é sensacional. Você pega um pessoal antigão da polícia que fala assim: o local de crime conversa com você. E sempre tem uns idiota lá atrás que faz assim. Ai, que trouxa. Conversa ou não conversa? Pra caralho. Às vezes você não sabe a língua, né? Esse é o problema. Então você precisa aprender a língua dele. Né? Seria legal vocês falarem do caso da emparedada. Isso foi legal. Da emparedada. Da emparedada, já, o nome já é... Quero ouvir isso. Mas é isso. A mulher foi emparedada. Começa aí, Edu. E como descobriram? Então, uma das delegacias do DHPP, da proteção à pessoa... Come aí que eu vou comer balinha enquanto isso. É a 5ª delegacia de proteção à pessoa, ela é a delegacia de pessoas desaparecidas. Na época até era da antissequestro, que ainda era do DH, mas... Ela é uma delegacia do DHPP, do departamento. E aí, esse caso, a mulher estava desaparecida e o marido dela que tinha feito um BO. Olha, minha esposa sumiu. Foi trabalhar e não voltou. E ele morava na casa com os 2 filhos, né? Ele, ela e os 2 filhos. Eles já estavam num processo de separação. O pessoal da investigação começou a desconfiar dele. Você sabe por quê? Pela Herb. Foi por telefone, né? Pelas antenas de telefone. As antenas de telefone mostravam que ela não tinha saído de lá. Acho que era isso, que ela não tinha ido pro trabalho. Então ela tinha ficado na região. E... Vocês podem pedir isso a qualquer momento. O delegado que solicita para o WIP, né? Para o setor de inteligência lá do departamento. Eu não sabia que tinha nesse ponto. Tô mesmo falando que a gente tá bem, mano. Ela, mesmo que não ligasse, só de o aparelho tá ligado, ela não precisa ligar para ninguém. O aparelho ligado, não, já os últimos momentos que o celular... hoje em dia com 4G eu acho que os dados... Se tá transferindo ele dados... tá sempre... eu acho que sim, né? Se não me engano, mas a gente não é mais... E aí, cada vez que área. ele passa de uma antena para outra, é que você consegue fazer, né? Então ela não tinha saído... já desconfiou. E aí eles estavam desconfiando dele. Eles já estavam num processo de separação. Parece que até ela já estava com outro namorado, mas ainda estava meio que na mesma casa, por causa dos filhos. E estavam desconfiando dele e eles queriam fazer um exame de luminol na casa, para ver se a gente conseguia achar sangue na casa. Precisa de um mandato para fazer isso ou não? Não, se tiver autorização dele, não tem problema. Se ele falasse não... Aí precisaria de uma autorização judicial. E ele autorizou? Autorizou, porque ele estava Ele falando era o maior interessado. Não, pode vir, não tem problema, não fui eu. Só dá um tempo de eu lavar as paredes. E isso eu tinha acabado de chegar no DH. Amarrar as crianças. Eu tinha acabado de chegar no DH e eu fui junto com a Thelma pra gente fazer esse local. E o cara tava acompanhando. Então, a gente tava fazendo os exames na casa, o suspeito tava lá na casa na hora, as crianças não estavam, tava só o marido. Os investigadores, a delegada, tava todo mundo acompanhando os exames. E a gente começou a jogar o luminol para ver se reagia, e ele reagiu no quarto. O luminol é uma luz só? Não, o luminol é um líquido. É um líquido, é uma substância química que vai reagir com as hemácias do sangue. E reagiu onde? Ele reagiu no quarto. Mas deu uma mancha no chão. No chão? Uma mancha razoável no chão. Você joga um pouquinho no chão? É um borrifador. É um borrifador. Você borrifa. Isso tem que estar muito escuro. Tem que estar totalmente escuro e você vai ver uma luz azulada. Ó. Tipo luminescente, assim, vai dar um... Ó. Tem... E apareceu no chão uma apareceu manchona? No chão uma mancha razoável. Um tamanho bom. E e aí na hora eu... Ó, não é esse caso. Tá. Mas a parte de cima da foto, o amarelinho, é como você chega na cena. Após passar o luminol, é o que você acha. Isso daí é um arrasto de sangue.
Nossa, não dá pra ver nada na primeira foto. Não dá pra ver nada. E isso é uma das coisas que a gente analisa também, por exemplo, eu estava comentando sobre o analista de padrões de mancha de sangue, também vai ser analisado nesse caso Aqui, a por forma. exemplo, parece que foi arrastado. Se foi arrastado, se tem uma forma de limpeza, se é um gotejamento, tudo isso dá para analisar. Nesse, o que você viu que era? Tinha muito aspecto de limpeza. Ah, é? Então tinha muito brilho nos rejuntos. Tá. Porque é uma região que fica. Você passa um pano ali e não limpa tão bem, mas tinha o sangue muito espalhado nos azulejos. Entendi. E eu lembro até hoje da Thelma indo conversar com o suspeito, porque na hora que brilhou, a gente já, deu sangue, achamos, né? Obviamente que ainda ia ser feito um exame de DNA para saber de quem que é e entender essa dinâmica, né? Então, pra ver se é sangue. Pra ver se é sangue, né? Não falso positivo. E de quem mesmo? Pode ser o quê? Algumas outras coisas. É mesmo? É. Esperma? Não. Não? Ah, tá. Algumas outras substâncias podem dar, mas num geral vai dar uma cor diferente, um brilho diferente. Então tem toda essa análise, mas a gente depende do laboratório para ter a confirmação. Tá. E aí o suspeito falou que a esposa dele tinha se cortado um dia numa briga. Fazendo a unha do pé, lembra? Não, acho que ele falou que ela tinha pego uma faca e ela se cortou. Nossa. Cortou o dedo. E aí a Thelma falou, a gente consegue inclusive analisar aqui a quantidade de sangue, a gente vai ver que não é o normal pra um corte de dedo, alguma coisa assim. E a gente questionou ele, ela pegou a faca. Joguei, né? Vai que cola. Ela pegou a faca e ela que se cortou. E aí, né, nisso que a gente ficou ali, nesse debate com ele confessou que tinha matado. E a princípio ele tinha falado. Você é muito ruim de contar a história, mano. Ele já foi pro final? Porra, mano. Assim? É muito ruim de contar a história, Leandro. Vou te contar, Leandro e Vilela. Vamos lá. Presta atenção. Aí, o legal é que o cara fez assim, não, beleza. Ela tá ali. E realmente, do lado da casa era um terreno. A gente falou, mano, já pega os polícia e não sei o quê. Ele enterrou no terreno, vocês acharam? Né? Porque a casa dele, então, em cima era um açougue, você descia aquela escadaria, a casa era embaixo. Tá. Essa escadaria que desce, você entrava na casa e tal, então, essa lateral da escada, que é um vão inútil, né? Era um mini cômodo com o teto decrescente, entendeu? O que o cara fez? Aproveitou aquele cantinho, mano. Fez uma brinquedoteca. Ele colocou uma prateleirinha lá de carrinho e tal, e as criancinhas brincando lá na brinquedoteca. Aí o cara fez assim, ó. Não, ela tá aqui. Daí a gente... vamos... No terreno? Não, ela tá aqui. Tinha um policial, bem assim, na divisa entre a cozinha e a brinquedoteca. Fez assim, ó. Tá, não. Lembra? Era um homem, né? Eu lembro Ninguém tava entendendo. A gente tinha olhado, né? Obviamente, a gente entrou na casa, falou, a gente olhou todos os cômodos. E aí eu falei, não, a gente olhou ali. Não tinha nada. Não tem nada, não. Se tem alguma coisa mesmo. É no terreno? Ele falou, não, é ali. É ali embaixo da escada. Eu abri um buraco na parede e coloquei ela na parede. Caramba! Daí colocou a estante das crianças, brincando, né? O brinquedoteca. E vida que segue. As criancinhas brincando ali junto com a mãe. Só a mãe não sabia que estava brincando junto, porque tá na parede. Tava na parede. Uma parede grossa? A gente chamou bombeiro, né? Foi. Ele fez uma parede, tijolo, cimento, reboco, ele adiantou, né, a parte. Ele adiantou, né? Então a parede ela ia até o chão, não sei se dá pra ver. A parede ia até o chão, o teto ia até o chão, porque era a escada, então ele fechou um pouco antes aqui. Entendi. Então ela era fechada numa altura de 1,5 m, talvez 1,30 m. Colocou a mulher e ela tava lá pra trás. Inclusive você postou esses dias a foto dos bombeiros quebrando, né? Mas ela tava inteira, ele não quebrou ela ainda. Não, porque cabia. É um vão, né? Um vão considerável. Mas já tava num estado bem avançado. Foi ciúmes por causa do... Foi, já tava em separação, brigando e, se não me engano, foi estrangulada. Que foi o que funcionou para ele confessar, né? Que a gente, né, lembra, os investigadores ali conduziram ele para essa coisa da legítima defesa da honra. E ali ele se sentiu
confortável pra falar. Não, ele se sentiu nem confortável. Ali que ele falou assim, realmente isso pega em mim, entendeu? Ah, é? E aí ele falou, eu matei ela. Matei ela. Dando gancho, você tinha essa questão da testemunha, da confissão. Teve uma situação que eu fiz com a Thelma, que sempre cai nessa situação. Foi um homicídio de uma criança de 9 anos, uma criança autista encontrada num parque. Encontraram o corpo da criança? Da criança no parque. Só? Ela tinha sinais de violência, mas sem autoria. Tá. E, pra mim é o caso mais triste que eu peguei na minha vida. Ah, é? Foi pesado. E aí, o que acontece? A gente chegou para fazer o local achando que era um suicídio de uma mulher. Que ridículo isso. Como assim? Porque às vezes o histórico, ele chega meio, sabe? Aí a gente ainda foi meio, pô, mas a gente vai fazer suicídio, a gente não faz e tal, né? Deixa eu só fazer um adendo. Lembra a historinha que o Edu contou? Como que a gente é acionado? Sim. Nesse caso, alguém encontrou um corpo dentro do parque e avisou a GCM. A GCM foi lá, tomou ciência que tinha um corpo, avisou a autoridade do local, né? A autoridade viu que era um corpo e acionou o DHPP, porque tratava-se de no meio do mato, não tinha testemunha, não tinha câmera, não tinha nada, então é um homicídio de autoria desconhecida. O jeito que formulou a mensagem foi muito ruim. Foi encontrado um corpo de uma mulher pendurado numa árvore. O que você entende por isso? Se enforcou. Ponto. Nós já fomos assim, caramba, isso daí, pô, será que não viu? Trata-se de um suicídio. O DHPP não atende suicídio. Não, mas tudo bem, então vamos, né? Então você já foi preparado para fazer o quê? O suicídio de uma mulher pendurada numa árvore dentro do Parque Anhanguera. Segue aí, Lê. Não, e aí quando a gente chega, o guarda civil que estava preservando, ele falou, ó, o corpo da menina, da criança tá não sei aonde. Quando ele falou isso, a gente já regalou o olho. Ele falou, como assim? E aí a gente começou a fazer a perícia e tal, realmente era uma criança. E aí onde ela estava pendurada na árvore. Ela estava presa na árvore, não pendurada, ela estava em suspensão incompleta, ela estava com apoio. Mas você via que a intenção era amarrar no tronco, não pendurar. Entendi. Não né? pendurar. E aí, o que acontece? Para entrar na questão que você tinha colocado, a princípio, quem encontrou ela foi uma criança de 12 anos. Essa menina tinha 9 e o essa menino criança 12. tinha 12. Tá. A criança foi nos guardas civis e falou, olha, eu acabei de encontrar uma mulher morta. Os caras não botaram muita fé. E ele falou, se quiserem eu levo vocês até lá. Quando levaram, assim, existe até uma foto dessa situação, que a criança tá chupando pirulito e olhando a pessoa morta, que era uma menina. Um dos seguranças, ele viu, começou a chorar, porque provavelmente devia ter uma filha da idade, alguma coisa que tocou ele nesse momento, ele tirou uma foto. E eu cheguei a receber essa fotografia. Ele tá chupando pirulito e olhando. Bom, primeira versão, o menino foi para lá super frio, começou a chamar a atenção do pessoal, mas ele foi para a delegacia como testemunha. Tava passando pelo parque e encontrou. Beleza. Foi liberado. Esse menino, ele tava com a menina numa festa. Uma festa que teve na comunidade lá, e ele saiu com a menina. Então tinham visto os dois. E aí, depois que ele voltou para casa, ele começou a ser questionado pela tia. Como assim? Você tava com tal pessoa, a tal pessoa tá desaparecida. Aí já depois ficaram sabendo que ela tinha morrido e tal. Chegou um momento que ele fala, não, eu matei ela. Você matou? Então você vai confessar para sua mãe. Chamou a mãe, chamou o pai, eles eram separados, confessou. Vão para a delegacia. Na delegacia ele confessou. Passado um tempo de conversa, a história dele mudou. E aí ele, na verdade, ele foi obrigado a ajudar um cara que seria a pessoa que teria matado. Que foi uma ideia foi jogada na cabeça dele. Isso que eu ia falar. Uma ideia foi jogada na cabeça dele de que ele não conseguiria, não na maldade, mas sem querer, falar, pô, mas você não ia conseguir fazer isso sozinho. Você tá cobertando alguém? Pode falar.
Eu tô completamente... Deu um estalo, né? E aí todas as histórias que ele contava iam mudando. Então, assim, pra você ter uma noção que é interessante, no decorrer, esse caso começou a ter repercussão. E aí, a história, a pessoa que tinha obrigado, ela chamava Baianinho. Passou um tempo, isso é engraçado que eu tô até numa palestra, como mostra que às vezes a imprensa fode a gente. Em que sentido? Em passar uma informação que não é a verídica. Cara, começou a ter pessoas aposentadas que tinham sido peritas. Uma pessoa, na verdade, específica, falando que não tinha como a menina ter sido estuprada. No dia seguinte saiu lá o DMR que ela foi estuprada. Aí já ficou naquela situação chata. Na imprensa, eu tenho a imagem que aparece o repórter apontando num ponto onde ela estava amarrada. Sim. E aí eu tenho a foto e tem essa situação. E você vê que são pontos totalmente diferentes. Essa situação induzia a achar que era uma pessoa muito mais alta. E não era. E aí, conforme as coisas iam ocorrendo, não por nós, mas algumas informações caíam no ouvido da imprensa e tal... E a versão do menino ia mudando conforme as coisas que apareciam. Então, o Baianinho passou a se chamar Baixinho, porque era uma pessoa baixa, onde ela foi amarrada. A princípio, ela não tinha sofrido violência sexual. Depois que saiu essa situação... Aí ele viu o cara fazendo alguma coisa, sabe? Então, assim, tudo ia mudando. Então, isso é só para exemplificar... Como atrapalha. Como a testemunha a confissão, muda, né? A confissão não ela vale vai de mudando. nada, né? Então, se você não tiver... Cara, isso daí foi um puta de um trabalho, assim, desgastante, porque a gente tinha que... Na verdade, ninguém da equipe queria acreditar que foi uma criança de 12 anos. Cara, você pensa numa criança, você pensa no futuro, você pensa na pureza, você não pensa numa coisa dessa. Tinha sido ele mesmo? Foi ele. E por quê? Ó, um pouco do histórico dele. Ele já tinha mais de 85 ocorrências no Conselho Tutelar de violência contra a menina. Isso a gente só foi descobrir bem depois. Com 12 anos? Você olhava, ele era uma criança assim... Sério, né? Quando eu vi a primeira vez... Você duvidava. Você duvidava, falava assim, não pode ser. E assim, eu tentei provar que não foi ele, mas tudo mostrava pra ele. Pra você ter noção, na camiseta dele tinha sangue da menina. Ele jogou uma desculpa que ele encostou a cabeça pra ver se o coração dela tava batendo, porque o cara mandou. É muito infantil esse papo de encostar a cabeça no peito, né? Então, as justificativas eram muito infantis. Deu o DNA dele... na meia que ela estava amarrada. Ela estava amarrada com uma meia, mas só uma mão. Só o antebraço, né, Té? Só. E deu o DNA dele nessa meia. Aí ele falou que o cara obrigou ele a amarrar os braços. Mas como ele amarrou os braços, se ela já estava morta e só estava um preso. Só estava um preso aqui. Então, assim, muita coisa. E depois a gente até conseguiu a filmagem dele andando com a menina pro parque. Então tem a filmagem dele andando na estrada com a menina, levando as coisas que ele utilizou lá. Então, assim... E por que você acha que ele foi chamar os guardas? Eu acho que ele queria mostrar o troféu. Isso mesmo, eu acho que aí entra a psicopatia. Entra a psicopatia... Graça que tem fazer uma coisa dessa e não mostrar. Ninguém sabe. Você vê ele, assim, é aquela coisa que depois do... A cara dele na foto chupando o pirulito, depois que você vê que é ele... O que é a criança chupar um pirulito? Não é um momento de prazer, de uma coisa meio lúdica. E de repente ela tá olhando um cadáver e olhando no entorno como é que estão as pessoas. A carinha dele, você vê que assim, é tipo de satisfação. Fala, cara, essa situação daria pra fazer um livro, assim. Se ficar falando desse caso, sério, acho que a gente fica o dia inteiro, a noite inteira, porque... É um dos casos que mais me chocou. Então, o fato do autor ser... quando me convidam para podcast, eu sempre trago meu segurança, né? Que é meu filho ali, ó, sentado. Ele é testemunha. É mesmo? Ele é testemunha do quê? Durante semanas, eu chorei por essa menina, eu rezei por essa menina, eu falava dessa menina, eles não aguentavam mais. Aí eles chegaram para mim e falaram: mãe, já tá chato. Dá uma segurada, porque já tá chato. Então, eu acho que a Raíssa, ela é uma vítima. É difícil você pegar uma vítima que entendam o que eu vou falar, que não tem nada a ver com o que o autor
te causou, né? Então você brigou com alguém, nada que ela fez ou deixou de fazer ia mudar o destino dela. Eu não tô dizendo que justifica, mas você brigou com alguém no trânsito, o idiota vai lá te mata, você traiu, ou você não quer mais o cara. Eu não tô falando que justifica, mas tô falando que existe uma conexão ali. Uma motivação. Uma motivação real não tem motivação do nenhuma. autor com aquela vítima. Tem um nome isso? O dele, um crime que... Pra mim é psicopatia dele, mas assim... E ela é pura 2 vezes, porque ela é autista. Poxa. E nesse caso, nem o autismo a protegeu. Porque poderia ter protegido, né? Eles têm um bloqueio, dependendo do grau de autismo, tem um bloqueio social. E ele era um dos poucos que ela tinha relação. E nem nesse caso o autismo a socorreu, entendeu? Entendi. Então, assim, no local eu passei mal, né, Lê? Lembra no final? Que eu não... A gente deu uma pausada. Eu falei, eu preciso parar um pouco, preciso fumar um cigarro, parei um pouco ali. Só que começou a anoitecer. E aí a gente achou legal, assim, né? Tratando-se em ferimentos tal, acompanhar a necrópsia. A gente falou, a gente precisa acompanhar a necrópsia e ver que essa mulher está muito machucada tal. Caramba, que... E isso é facultativo nosso. Não faz parte do procedimento. Você depois faz um contato com o médico legista, olha, né? A gente acabou, o plantão nosso acabou 8 horas da noite. Eu lembro que eu cheguei em casa, era mais de 2 da manhã. Então, e a gente resolveu ir acompanhar a necrópsia. Inclusive era o PC. Era o PC. Era o PC. E aí eu me arrependo. Estar ali no IML, vendo aquela menina limpa, e o médico legista narrando cada ferimento daquela menina, a perna dela listrada, lembra? Provavelmente de chibatada. De galho. Sabe quando você tira o galho? Pega o galho. Você vai dando chibatada. Cara, e ela autista, né? Não conseguiu se defender. Não, terrível. Terrível. Você tem noção, a gente fez um ciclo de palestras só desse caso, com o pessoal da medicina. Foi um dia eu fiz uma apresentação de 1h30 e um dia teve a parte mais a parte psicológica, né? E um dia a parte de lesões. Foi 1h30 só falando de lesão.